Namastê! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de paz e conexão para a jornada dos chakras, que é uma jornada percorrendo o nosso corpo energético. Então, um tema muito importante porque na nossa vida moderna, no dia a dia, a gente começa a viver no automático e centros principais do nosso corpo acabam ficando bloqueados. Um exemplo que eu gosto de dar é quem sofreu muita mágoa, tem muito rancor, fecha esse centro do coração e acaba fechando os ombros para baixo, se fechando para o mundo e a energia fica estagnada. É muito comum as pessoas viverem uma vida inteira com bloqueios energéticos no corpo. Isso não é nada saudável, você não consegue ter clareza mental e nem viver uma vida com propósito se o teu corpo, os teus sentimentos estão presos. Então eu começo dizendo que essa jornada ela é feita especialmente para quem já é praticante. Ela não é uma jornada iniciante porque a gente vai trazer muitos movimentos energéticos que demandam um pouco já de consciência corporal, demandam que já tenha uma firmeza na coluna vertebral para a coluna realmente fluir. Então se você é iniciante, faz a jornada do introdução ao yoga e depois volta aqui para a jornada dos chakras. E já faz 2 anos que eu estou tentando materializar essa jornada para que ela seja feita de uma forma muito didática e que seja um momento de estudo mesmo, para que isso realmente possa transformar a tua vida e liberar bloqueios que você talvez esteja carregando há muitos anos. Então eu peço que você pegue um papel, uma caneta e deixe ao lado ao longo dessas 7 práticas que a gente vai fazer, que são práticas psicoenergéticas. Elas vão liberar bloqueios energéticos no seu corpo e vão trazer sempre alguma reflexão acerca da vida material que você está vivendo para ver por que esses bloqueios estão acontecendo. Então não deixa de pegar papel e caneta, vou mostrar um desenho que eu fiz sobre o nosso corpo energético. Então como funciona o nosso corpo energético? Então temos aqui nosso corpo físico, aquilo que a gente consegue enxergar, e como que funciona a energia dentro do nosso corpo para que a gente seja um ser vivo e não um cadáver só de corpo físico. Então quando a gente fala de chakras, a gente está falando sobre corpo energético, sobre energia. Então aqui a gente tem a base da coluna, que é o nosso primeiro chakra, o nosso chakra básico, que representa a materialidade na vida. Então, a nossa conexão com o planeta Terra, com tudo que existe de matéria física. E aqui no topo da cabeça a gente tem o que seria a nossa conexão com o mundo espiritual. Então, digamos que nessa jornada espiritual de autoconhecimento, a gente está querendo equilibrar as duas coisas, a vida material com a vida espiritual. Então, a nossa meta é conectar isso daqui a isso daqui para que a gente possa ser uma alma com propósito aqui na Terra, não só correndo atrás dos objetivos materiais, vivendo no automático, mas sim vivendo um propósito espiritual aqui na Terra. Então, como é que funciona? A gente tem essa base da coluna, que é onde chega a energia da Terra aqui na base, e aí a gente tem um canal principal, que é esse do meio aqui, que se chama Sushumna Nadi, que é o canal que percorre a nossa coluna vertebral. Então, esse canal a gente usa nas nossas práticas de yoga, abrindo a postura, abrindo o quadril, criando espaço para que essa corrente principal da nossa coluna vertebral chegue da base até o topo da cabeça. Então, por isso que eu falo que essa jornada ela é indicada para quem já é praticante, já está com o Sushumna ativo, já está com a coluna alongada, já está criando uma firmeza, uma estabilidade para que essa energia flua lá para o topo da cabeça. Aí, além desse canal central, a gente tem 2 energias que circulam a coluna, que são chamados de Ida e Pingala. Então, são polos de energias diferentes, igual tem numa pilha, tem o polo negativo e o polo positivo, a nossa energia também flui assim. Então, Pingala é esse que sai do lado direito do corpo, percorre aqui, vira para o outro lado, vem para cá, até o centro do nosso terceiro olho. E Ida é a nossa energia feminina, a nossa energia mais relaxante, e ela sai do lado esquerdo do corpo, vai torcendo assim como se fosse uma serpente, assim, até chegar no terceiro olho. Então a nossa energia flui dessa forma. E aí é muito normal na nossa vida moderna a gente bloquear esses centros, a nossa energia parar em algum desses pontos e não conseguir mais circular. Então, o que são esses centros aqui onde Ida e Pingala se encontram? Esses aqui são os chakras, são os centros, os vórtices de energia, são centros bem poderosos onde essa energia circula e elas estão associadas com órgãos do nosso corpo, com aspectos de visão de vida, estão relacionadas com sentimentos. Então, veja aqui que Ida e Pingala, eles se encontram 7 vezes, são exatamente os 7 chakras. E aqui eu fiz uma analogia com os postes de energia, então é como se Sushumna fosse a energia que passa, né? Então esse canal central aqui é como se fosse a energia de luz mesmo. As fiações aqui é como se fosse Ida e Pingala.
E os postes, esses postes, cada um deles é os chakras. Então, nesse ponto aqui, se você tem um bloqueio num chakra específico, a energia ela não consegue correr de um lado para o outro. Então, se você tem um bloqueio no seu chakra sexual, você teve alguma experiência sexual traumática, teve alguma questão de abuso, é muito possível que esse chakra ele se feche. Fisicamente, a gente fecha o quadril para dentro, a gente contrai o abdômen. Então, tá tudo ligado, o psicoemocional com o campo físico, e o yoga traz todas essas camadas do ser quando a gente trata do nosso corpo energético, que se chama Pranamaya Kosha. Então aqui, digamos que você tem um bloqueio nesse chakra, a tua energia ela vai chegar aqui e ela vai bloquear. Como é que você quer chegar numa clareza espiritual, numa clareza mental, se você está com um bloqueio no seu corpo? Então eu espero que ao longo dessa jornada a gente consiga tratar cada chakra individualmente para você perceber onde estão os bloqueios na sua vida. E assim a gente trabalha fisicamente através dos asanas para soltar as musculaturas que estão enrijecidas. Na psicoterapia existe também um estudo chamado terapia corporal. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência também, então isso aqui é um lado, digamos, mais místico que o yoga traz, mas existe um estudo disso na neurociência que são chamadas couraças musculares. E conforme eu fui estudando, eu vi que as couraças elas têm muito a ver com os chakras. São 7 couraças musculares e elas acontecem exatamente nos olhos, na garganta, no peito, no estômago, nos órgãos sexuais e na base da coluna. Então, uma coisa complementa a outra e eu espero que ao longo dessa jornada você consiga sentir cada centro do seu corpo e como isso impacta na sua vida. Então, que essa seja uma jornada de autoconhecimento, de autoestudo, uma jornada onde você possa realmente curtir a pessoa que você é, rumo a uma conexão maior entre o espiritual e o material que você já é. A gente tem vários chakras no corpo, milhares, inclusive nas mãos, mas os principais são esses conectados na coluna e é muito normal acontecer bloqueios. Então, formas de você trabalhar esse chakra. Na prática de yoga, a gente faz posturas e respira de forma a fazer a energia fluir. O que eu vou trazer na aula é um mix dos meus estudos. Eu li um livro sobre chakras da Anadua Judith, que me inspirou a trazer essa prática. No curso de yoga a gente aprende sobre como funciona o nosso corpo energético. Nas aulas a gente sempre flui para a energia fluir da base da coluna até o topo da cabeça, mas nem sempre eu estou falando isso, eu só trago as posturas que vão fazer isso acontecer. Então, nessa jornada você vai entender exatamente por que a gente faz cada postura e como é que ela está agindo sobre o nosso corpo. Eu pretendo soltar uma aula por semana, a ideia é que você deguste as aulas e insira no teu dia a dia, reflita sobre o que pode estar bloqueando cada centro e qualquer dúvida eu estarei sempre à disposição. Para dar início a essa jornada, a gente vai fazer uma breve prática respiratória para ativar esses 2 canais centrais do corpo que se chama Nadi Shodhana Pranayama. Então, Nadi são esses 2 canais centrais e a gente vai ativar os 2 hemisférios do cérebro, um de cada vez, para trazer essa ligação dos fios do poste, né? Ativar eles. Então, senta de uma forma confortável. Se você estiver numa cadeira, coloca os teus pés no chão. Isso vai ser ótimo para você sentir a energia da matéria nos seus pés. E se você quiser se sentar de pernas cruzadas, sente bem o bumbum lá no chão. É importante essa conexão com a terra. Alonga a sua coluna, deixa o queixo paralelo ao chão. Traz a presença para o aqui e o agora. Começa a trazer respirações mais profundas e a nossa intenção é trazer essa visualização da inspiração que chega na base da coluna até o topo da cabeça e expirando ela desce. Inspira e sobe. Expira, desce. Deixa seus olhos fechados e vai trazendo essa sensação da respiração que sobe até o topo da sua cabeça e desce, ativando o Sushumna Nadi, nossa nadi central da coluna vertebral. Lembrando de manter o corpo físico também alinhado, a postura alongada. E a cada inspiração é como se você conseguisse subir um pouco mais essa energia lá para o topo da cabeça. Como aqueles brinquedos de parque de diversão que você dá um soco com o martelo e ele sobe aquela luz até o topo, até bater no sininho que é lá ao topo da sua cabeça. Pode deixar essa visualização de lado
E agora você vai fazer com a sua mão direita como se fosse um paz assim, mas você vai unir os dois dedos. E aqui você vai tampar a sua narina esquerda com os seus dedos, inspirar pela direita. Com os pulmões cheios você troca, tampa a outra lá e solta pela outra narina. E inspira sempre pela mesma que você soltou. Pulmões cheios, é hora de trocar e expirar pela outra narina. Inspirando sempre pela mesma. Pulmões cheios, você inverte a ordem e exala. Então continua inspirando sempre pela mesma. E soltando pela outra. Inspira pela mesma. E continua trocando a narina sempre quando os seus pulmões estão cheios. Continua no seu ritmo, coluna alongada. Ativando Ida e Pingala. Sempre que você solta o ar pelos pulmões, você inspira pela mesma narina que soltou. E com pulmões cheios você inverte e exala pela outra. Se concentra, é importante que a mente esteja presente. A mente talvez vai ser a sua maior inimiga nesse processo. A mente se apega aos desejos da matéria e ela impede que a gente cumpra com o nosso propósito espiritual. Então, concentração, inspirando sempre pela narina que você exalou. E com pulmões cheios você inverte e ativa a outra nadi, solta o ar pela outra narina. Só mais alguns breves ciclos. E se preparando para finalizar. Se for dia, você vai exalar pela narina esquerda e finalizar o pranayama. E se for noite, você vai exalar pela narina direita e finalizar o nosso exercício, relaxando as mãos nas coxas e respirando pelas duas narinas ao mesmo tempo. De novo a visualização da corrente ascendente de energia que sobe até o centro do seu cérebro. E expirando, devolvendo a energia pela base da sua coluna. E aqui a gente vai unir as mãos em frente ao peito, fechando os olhos. Aqui você declara: estou aberto a fluir os meus caminhos. O seu corpo, mente, guias entenderem que você está seguindo o fluxo da vida, em conexão com o mundo espiritual. Inspira profundo, vamos entoar o mantra Om. Testa em direção às mãos. E nós nos vemos na primeira aula oficial dos chakras Muladhara Chakra, nosso chakra da raiz, chakra da sobrevivência. E talvez você já encontre alguns bloqueios nesse primeiro chakra normal. Então até a nossa próxima aula. Nos vemos em breve.